bom dia, que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Glória a Deus, né? Glória ao nosso Deus, porque o nosso Deus é digno de honra, de glória e de todo o louvor, amém? Como que você está, irmã? Como você está, irmão? Hoje, que a alegria do Senhor possa ser a sua força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor está aqui nos dando mais uma oportunidade, não é? Para nós estarmos aqui junto a Ele. Amém? Que hoje nós possamos ser gratos ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Bom dia Sam, bom dia Gé, bom dia pastora. Já vou te chamar, pastora, tá bom? E hoje nós temos uma convidada, né? Que é a nossa pastora Miriam. Glória a Deus. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. A paz do Senhor para todas. Que a alegria do Senhor esteja convosco. Amém. Oi, pastora, paz. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. É uma alegria, viu? Estar aqui junto com a senhora, viu? Todo o coração. Então, eu estou falando... Pode falar. Eu sei, com certeza. Né? Para mim é também. Uma alegria. O seu fundo é lindo, viu? O seu leão é lindo. Ele é lindo. Eu amo esse leão. Então, amém. Então, eu estou falando que... esse leão. Para mim também. O nosso leão. Isso, então, nós temos que... Amém. Tenha prazer a louvar ao Senhor. Aleluia. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, louva o Senhor, te adoramos, Senhor. O Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis, o Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, e pra te adorar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor.
Jesus. Glória a Deus. Senhor, nos colocamos diante da tua presença, Senhor, nesta manhã, meu Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia estarmos aqui diante da tua presença, por mais uma oportunidade, mais um respirar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por mais um dia nós estarmos contigo. Hoje nós abrimos o nosso coração nesta manhã para ouvir a tua palavra, Senhor. Venha falar em nosso coração. Nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Então seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Esteja comandando, Senhor, o ministrante desta manhã, Senhor, a palavra, que o Senhor possa estar usando a vida da pastora Miriam, Senhor, para falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Miriam, a paz. Amém. Miriam, pode, você está com a palavra, tá bom? Para mim é uma alegria muito grande, né? Ter recebido esse convite para estarmos aqui hoje, levantar e já adorar o Senhor, levantar Amém. e já poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu quero refletir com você, né, um texto da palavra de Deus. E se você tiver condições de abrir a sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler o versículo 28, do 28 ao 31. Amém? Então, se você tiver condições de abrir, é sempre bom acompanhar a palavra de Deus. Na linguagem de hoje, uma linguagem bem simplificada, fácil da gente compreender a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, né? Jesus estava ali conversando com os discípulos. E Pedro diz assim para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos tudo para te seguir, Senhor. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Realmente, vocês deixaram tudo para me seguir. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta terra, nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são últimos serão primeiros. Então o Senhor Jesus aqui está falando, né, com Pedro e os outros. Está dizendo que, resumindo, tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta vida vai ecoar na eternidade. Então, o que eu faço, o que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Tudo vai depender da nossa escolha. Porque o Senhor coloca para nós uma escolha. Ele coloca 2 caminhos para você seguir. E aí ele vai falando que... Ele fala aqui nesse texto, nós vamos olhar não apenas no mundo físico, mas ele também fala de uma forma espiritual. Né? Quando ele fala, e realmente eu afirmo para vocês que por causa de mim, Jesus, por amor a mim e por amor à palavra de Deus, ao Evangelho, você deixando tudo, você colocando em primeiro lugar a mim. Porque quando ele fala que você deixar pai, mãe, filho, casa, bens, ele não está dizendo para você abandonar sua família. Ele não diz isso. Mas ele diz assim, o que é que tem sido em primeiro lugar na sua vida? Sua casa, sua família, seu esposo, seu filho. Então ele diz o quê? Se você compreender que o primeiro lugar na sua vida deve ser eu, então eu digo para você
que não apenas nessa vida, mas na vida que há de vir, na vida futura, na vida que vai continuar, após você fechar os olhos aqui, pode ter certeza que você vai receber muito mais, a vida eterna. Amém. Por quê? O meu olhar, a minha forma de viver, a minha forma de visão, eu preciso ter uma visão espiritual e não apenas daquilo que eu vivo nessa terra. É o que o Senhor está falando. Então, quando eu escolho, eu tenho uma... todos nós temos condições de escolher. E tudo é uma escolha na nossa vida. Eu escolhi casar e não ficar solteira. Eu escolhi ter filhos, não é? Eu escolhi comprar uma casa e não um apartamento. Eu escolhi comprar um carro e não um cavalo. Então, tudo é decisão, tudo é escolha nas nossas vidas. E o Senhor está falando aqui de escolhas, tá? E aí ele vai dizendo, a minha visão não é a sua visão. Eu penso de uma forma. A minha forma de ver, de pensar é diferente da sua. Então, nós vamos lá pensar agora aqui. Então, o que ele quer dizer quando ele fala que tudo aquilo que eu faço nessa vida vai ecoar na vida futura, numa vida eterna. Amém. Nós agimos, eu e você, nós seres humanos, muitas vezes nós agimos aqui como se a nossa vida ela fosse apenas na Terra. Verdade. E nós temos que fazer tudo que a gente puder aqui na Terra, né? Então eu tenho que aproveitar o meu tempo, as minhas habilidades, os meus recursos. Há um grande elemento verdadeiro nisso, porque certamente nós não queremos desperdiçar o nosso tempo aqui, né? E quando a vida de uma pessoa ela é interrompida, então vamos pegar um exemplo de uma criança ou um bebê, né, pequenininho tal, quando essa vida ela é tirada. Por quê? Por uma deficiência, por uma doença. Uma criança, um jovem, ele morre. Qual é a nossa atitude? Que tragédia, que perda. É assim que nós falamos, né? Mas, por outro lado, nós também, olha como nós reagimos. Quando também as pessoas que vivem nessa terra e são pessoas perversas, má, né? Que não fizeram nada com o que Deus lhe deu e se opuseram a Deus de todas as formas, causando até dano a elas mesmas, né? As suas próprias vidas, o que nós pensamos? Nós pensamos assim, eles continuam vivendo, enquanto essa outra pessoa que prometia tanto, que tinha um potencial tão grande, ele já se foi, né? Então, quer dizer, essa pessoa aí, né, vamos trazer para nossa linguagem, essa daí devia morrer logo, né? Porque é assim que a gente pensa? Só está causando dano, só prejudica, bate na mulher, bate nos filhos, e mata aqui, e faz isso, e rouba. E se fala, meu pai, mas nem para morrer essa coisa presta. Né? É bem assim. Vem aquele senso de justiça própria em nós. A gente é assim, a gente já quer logo pegar a espada e resolver. Pegar e mandar resolver. Isso, como se nós, né, fôssemos Deus, ou como se nós soubéssemos tudo, e nós não sabemos. E aí eu te pergunto, por que que nós pensamos assim? Por que que a gente pensa assim? Com esse senso de justiça. Poxa vida, aquela criança tinha uma vida toda pela frente, né? E o Senhor levou, meu Deus, que perda! Então a gente olha, nós seres humanos, nós temos a propensão de olhar apenas para essa vida. E o que acontece aqui. Então, quando a gente olha para a situação de uma criança ou de um jovem que morreu muito cedo, a gente precisa entender
que o propósito de Deus na vida daquela criança, naquela pessoa, já foi cumprido. Já foi cumprido. Tá? Mesmo ela vivendo tão pouco, mas o propósito de Deus na vida daquela criança, daquele jovem, já foi cumprido. Talvez aos nossos olhos a gente não consiga entender, é isso que nós estamos falando aqui. Mas aos olhos de Deus, ela veio ao mundo com um propósito, e aquele propósito já foi cumprido. E quando nós olhamos para aquela pessoa que de repente a gente acha que não deveria viver, deveria morrer, porque ela só faz o mal, por que que Deus também não leva essa pessoa logo e tira logo da terra e livra essa pessoa da gente? Também há um propósito nisso. Por quê? Porque a gente pensa diferente de Deus. Deus, o que ele está fazendo quando ele permite que aquela pessoa má, aos nossos olhos, né? Aquela pessoa continua vivendo. Nós precisamos olhar e ver o olhar de Deus sobre esse ângulo, sobre a vida dessa pessoa. Deus, ele continua, ele não leva ainda, porque ele continua a dar a oportunidade de uma mudança para aquela pessoa. Ele continua a dar uma oportunidade de salvação para aquela pessoa. A nossa visão, o nosso olhar, ele é totalmente diferente do olhar de Deus. E a gente pensa de uma forma que a vida para nós é apenas essa vida. Então eu tenho que aproveitar, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir para o cinema, eu tenho que comprar, comprar, comprar e comprar. Eu tenho que viver, viver e viver. Então é assim que muitas vezes a gente vive e pensa. Mas a Bíblia, ela nos ensina o quê? Que a vida, ela não acaba aqui. É verdade. A partir do momento em que eu fecho os meus olhos aqui, a minha vida, ela vai continuar em outro lugar. Amém. Aleluia. Porque o Senhor fala aqui do quê? De uma vida eterna. Com Deus ou sem Deus. Então, a Bíblia, ela nos ensina que a vida continua e que Deus não irá perder ou desperdiçar vida nenhuma. Então é isso que nós precisamos entender. A vida, ela não é desperdiçada. Deus não desperdiça, porque foi Ele que deu a vida. E Ele tem amor a nós. Tá? Ele não desperdiça nenhum dom. Ele não desperdiça nada. Nada aos olhos de Deus foi perdido. Sim. E aí você que está me ouvindo, você vai começar, o Espírito Santo ele vai trazendo a sua memória. Algumas pessoas que você conhece, pessoas que você conheceu. De repente, pessoas que você ora a vida inteira por elas, para que ela seja salva. Tá? Então, nós vamos vendo aí o amor de Deus. E aí, aqui em Isaías 55, 9, diz assim, ó. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então a gente vai entender que Deus pensa tudo diferente da gente. E a gente do mesmo jeito, pensa tudo diferente de Deus. Deus, ele deseja que a gente venha entender os pensamentos dele e a vontade dele. Então, é como se a gente andasse na contramão de Deus. E o Senhor, ele não deseja isso. Ele deseja que a gente venha a entender e que o nosso olhar aqui na Terra seja um olhar para a eternidade. Um olhar para, não apenas aqui, mas para continuar lá. Amém. Então, a palavra de Deus, ela nos lembra que a morte para o cristão, ela não é o fim de uma vida. Ela não é o fim. Mas uma continuação em outro lugar. E que Deus tem outros lugares, outros tempos, né? Em que essa vida nossa, talvez, ela possa atingir um pleno potencial. A gente não sabe.
Nós não sabemos como vai ser a vida lá no céu. Nós temos É. apenas um, né, É. né, apenas assim, é tão pouco, é tão, sabe, que a Sabe gente que é lindo, ouve sabe que é lindo, né? isso, mas Ai, a gente não só. tem ideia de como será a vida. E Deus, ele fala o quê? Que ele nos promete que terá uma vida eterna. Então significa que nós teremos uma vida lá. A gente não vai ser apenas anjo, ficar pulando nas nuvenzinhas, não. Não é só isso, não. A vida eterna não é isso. A vida eterna não é só ficar voando. Ah, agora eu tenho asa, vou voar, virei anjinho. Não. Como muitas historinhas aí conta e as pessoas ficam pensando nisso. Nós teremos uma vida. Uma vida. Por isso que Deus preza tanto pela família. Ele preza tanto por você honrar o seu pai, a sua mãe. E ele diz, um dia você vai ver novamente. Tá? Amém. A vida acaba aqui, mas Aleluia. eles estão lá com o Senhor. E um dia nós vamos nos encontrar e seremos uma família só. Aleluia. Sabe? Nós teremos uma vida e uma vida em abundância com Deus, aonde o Senhor promete que será uma vida onde você vai saber o que é justiça, o que é Amém. amor, o que é paz, o que é alegria, coisas que Aleluia, muitas vezes Jesus. nós não vemos aqui. Nós Verdade. temos falta de paz, temos falta de justiça, temos falta de alegria, temos, né? Jesus. Então a gente só tem apenas um relance, um vislumbre do que poderá ser a vida É eterna. verdade. Então, Deus, ele precisa, nós precisamos entender que Deus, ele trabalha diferente de nós. O seu olhar é totalmente diferente do nosso. E ele não vê como nós vemos. Então, qualquer que seja o sacrifício que você tenha feito aqui, vai ser recompensado. Amém. Deus, Glória a ele é um Deus. Deus que ele não deve nada para Eu ninguém. creio. Ele não deixa dívida com ninguém. Ele é um Deus Aleluia. que paga aquilo que ele promete. Ele cumpre. Ele Amém. não é homem para Aleluia. que minta, não é? Sim, Então ele sim. não vai deixar dívida nenhuma comigo e com você. Ele vai pagar. Então se ele fala, né, no texto que nós lemos lá no início, se ele fala aqui, ó, aquele, né, que deixar, aquele que me colocar em primeiro lugar na sua vida, por amor a mim e por amor à obra de Deus, por amor ao próximo, né? Ele vai fazer o quê? Vai receber 100 vezes mais do que casa, do que irmão, irmã. Ele vai falando do quê? Isso, ele fala da família. Ele fala de uma vida com a família no céu. Lá você vai ter muitas casas, você vai ter muitos irmãos. Ele fala da igreja, né? Irmãs, mães, filhos, terras e tudo mais. Você vai ter. Amém. Então, no futuro, você vai receber uma vida eterna. Muito Amém. mais do que agora. E ele diz o quê? Aquilo que para você hoje, você fala assim, aquele ali está em primeiro lugar na terra. Deus diz assim, aquele para mim está em último lugar. Aquele ali está em último lugar aqui na terra. Aí Deus fala, pois para mim está em primeiro. É, Entendeu? Então nós entendi. temos que acreditar em quem? Nós temos que acreditar no quê? Nós temos que acreditar no que a palavra de Deus nos diz. E temos que Verdade. viver da forma que a palavra de Deus nos ensina. Porque nós pensamos tudo diferente daquilo que Deus pensa e de como Ele trabalha, entendeu? Então, Deus, nós vamos perceber aqui que Deus, Ele recompensa aqueles que obedecem à sua palavra. Com bênçãos espirituais. E não Amém. apenas aqui na Terra, mas vai além dessa vida que nós conhecemos. Amém. Amém. Então eu estou plenamente confiante de que naquele último dia, eu e você vai reconhecer que tudo que vivemos aqui, tudo que deixamos de fazer por amor a Jesus, por amor à obra dele, vai valer a pena. Amém. Como Aleluia, diz o Juliano Jesus. Som, Creio. vai valer a pena, vai valer a pena, né?
Senhor, verdade. valeu a pena. Glória a Deus. Senhor, valeu a pena. Aleluia, Jesus. Senhor, valeu a Glória a Deus. pena. Vai Amém. valer a pena. Essa música, Senhor. Vai. Tudo que Amém. você deixou de fazer, tudo aquilo que você entregou, a Amém. sua escolha Aleluia. aqui vai valer a pena. Por quê? Amém. Porque você sabe que Aleluia, um dia Jesus. esse mundo, essa terra vai... Tudo isso Deus diz. Glória a Deus. E se a palavra de Deus diz, eu creio. Verdade, Jesus. Ela é verdadeira. E ela é fiel para se cumprir. Então, nós precisamos entender que aquilo que eu faço hoje, nessa vida, vai ecoar na vida Amém. eterna. Então, Glória a por Deus. que eu vou continuar vivendo uma vida medíocre? Por que eu Aleluia. vou continuar vivendo uma vida sem Deus? Uma Aleluia. vida sem amor? Uma vida onde eu estou Aleluia. apenas querendo Aleluia. acumular riquezas nessa vida? Se a palavra de Aleluia, Deus Jesus. fala que esse mundo vai acabar. Verdade, Jesus. Se eu olho para a palavra de Deus e eu estou vendo os sinais acontecendo da sua volta. É verdade. Ele dizendo, olha, fica atento, abre os seus olhos, porque eu estou voltando, eu estou chegando e eu venho te buscar. E nós estamos vendo aí os sinais na terra, no céu, da volta de Jesus. Em que ele está fazendo o quê? O que ele está fazendo com os sinais? Ele está dizendo, fique alerta, olha eu aí, Aleluia. olha que eu estou chegando, olha o que está acontecendo. Não se Sim. apegue com as coisas desse mundo, mas comece a falar do meu amor às pessoas. Porque as pessoas Amém. precisam conhecer de mim. Amém. Comece a ser Jesus na terra. Amém. Seja como Aleluia. eu sou. Seja pequenos Glória a Deus. cristos, porque o cristão é ser pequeno Cristo. Aleluia, Jesus. É ter Jesus como estilo de vida. Sabe? Amém. Eu não vou dizer para você, você vai deixar de ir num cinema com o seu marido. Não, não é isso. Você vai deixar de ir num parque, levar seu filho para brincar um pouquinho. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Aleluia, Mas ele Jesus. está dizendo assim, não é o mais importante ir no cinema com o marido. Não é o mais importante comer a pipoca com o filho ou levar ele num parque. Não é o mais importante fazer uma viagem. Não é o mais importante ter o celular mais novo, o iPhone mais caro. Não é o mais importante você ter o carro do ano. Não é o mais importante você querer construir uma mansão com 10 suítes. É isso que Jesus está dizendo. Não é o mais importante. Porque as coisas de Deus, como já vimos, os pensamentos de Deus é diferente do nosso. E ele fala, então hoje nós precisamos parar, analisar qual tem sido a minha escolha e a sua escolha. O que você tem preferido? O que você tem colocado em primeiro lugar? Porque Mateus 6:33, ele vai falar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas que você precisa, Deus vai acrescentar. O que é que você está fazendo? Qual é a escolha? Qual é a sua escolha? Então entenda que tudo aquilo que você está fazendo aqui está sendo escrito. Está sendo contado. Cada palavra, cada atitude sua está sendo contada e está diante de Deus. Porque vocês, não sei se você sabia, mas Deus tem livros. E ele se chama o livro das obras. Né? É o livro aí, ó. Onde os anjos estão aqui anotando, ó. Olha, pastora Miriam ministrou essa palavra aqui no dia tal, hora tal. Quem que estava lá ouvindo? A Andréia estava ouvindo. Vamos ver aqui os nomes. A aqui. Sandra. A Gelice estava ouvindo, a Sandra estava ouvindo, o Jaime estava ouvindo, a Maria estava ouvindo. Cláudia. Né? O Marcos estava ouvindo. Olha aí, ó. Quanta gente estava ouvindo. A Claudinha estava ouvindo. Todo mundo ouviu a palavra. E se você ouviu essa palavra, você não está mais inocente diante de Deus. Porque ele falou, lembra? Eu te falei. Lembra? Eu te chamei a atenção. Lembra? Eu tirei a escama do seu olho naquele dia. Por quê? Né?
Porque eu te amo e eu quero que você tenha uma vida em abundância. Essa vida em abundância também não é uma vida abundância, lá no céu. Não, aqui também. E o que é a vida abundante para você aqui na Terra? Pastora, é ter muito dinheiro no banco, é viajar todo ano para o exterior, né? É ter 10 casas, 10 carros. Isso para você é ter vida abundante? Então, eu vou ler para você de novo, então, Isaías 55, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. A gente para e fala assim, poxa vida, do que adianta eu ter uma conta no banco com 100 mil dólares? Opa, que vale muito mais do que o real. Então, uma conta no banco com 100 mil dólares. E eu estar numa cama com câncer em fase terminal. Do que vai me adiantar esses 100 mil? Eu posso pagar qualquer médico para cuidar de mim. Não é assim? É. Mas o que vai adiantar o dinheiro diante da saúde? O dinheiro compra a saúde? Não. Então é isso que o Senhor diz. É isso que Ele quer abrir os seus olhos hoje. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Porque aquele que tem escolhido obedecer ao Senhor Jesus, fazer a minha vontade, falar do meu amor, ser Jesus na terra, para a sua família, para os seus amigos, para a igreja onde você congrega ali junto com seus irmãos. E as pessoas olharem e falar, essa pessoa é diferente, realmente. Eu vejo Jesus nela, Jesus nele. As atitudes, a fala é outra. É isso que o Senhor deseja de nós. Então, eu convido você a refletir, sabe? Qual tem sido as suas atitudes aqui? E saiba que as suas atitudes aqui, Ele vai refletir na eternidade. Amém. E aí eu penso, eu quero ter uma vida com Deus, uma vida eterna com Deus, ou eu vou ter uma vida eterna sem Deus? Né? Então, a gente precisa refletir o que a gente tem vivido, o que nós temos feito. E é isso que o Senhor colocou no meu coração hoje. Amém. Precisamos refletir o que temos feito. Então, quando eu paro para analisar certas situações da minha vida, como eu tenho vivido, o que eu tenho feito e como eu estou decidindo a minha vida, porque muitas vezes a gente fala assim, eu mando no meu nariz, eu que mando, eu faço o que eu quero. Né? Isso mesmo, você faz o que você quer. Então, mas escolha hoje fazer aquilo que Deus quer. Amém. Aquilo que Deus está pedindo para que você faça. Amém. E não apenas você venha satisfazer apenas o seu eu, a sua vontade. Sabe? Amém. Não. Porque Ele fala o quê? Que quando eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, Ele é aquele que vai suprir tudo que eu preciso. Amém. Se eu preciso de saúde, Ele vai me dar. Aleluia. Se eu preciso de comida, Ele vai me dar. Se eu preciso de salvação para minha família, Ele vai trazer. Se eu preciso de cura, de libertação, de restauração no casamento, sabe, na vida de um filho, na vida de um irmão, tudo isso vai chegar. Porque eu soube entender o que é ser primeiro no reino de Deus. Aleluia. Quem é o primeiro? É o servo. É aquele que dispõe a sua vida, é aquele que dispõe tudo aos pés do Senhor e fala, Pai, nada é meu, tudo é teu para o louvor da tua glória, tudo é teu, tudo que eu tenho, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho uma família, foi porque o Senhor me deu, o Senhor me abençoou. E tudo que veio vai voltar. Verdade. Vai voltar para ti. Eu vim e vou voltar para ti. Então, Amém. Hoje vamos repensar Obrigada, o que nós Senhor. temos feito, como temos vivido, porque ainda dá tempo de mudar o nosso olhar e enxergar as coisas como Ele enxerga, como Amém. Deus enxerga.
Ainda dá tempo. O Espírito Amém. Santo hoje ele nos convida e nos chama a mudar o nosso olhar. Amém. Tá certo? Então, todas as vezes que você vê uma pessoa praticando o mal, então você vai lembrar que ainda a vida dele não foi tirada, porque Deus está dando tempo para que aquela pessoa se arrependa. Porque Deus deseja salvar. Deus não deseja, não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em que as pessoas, em que aquela vida se perca. Pessoa jovem partindo, Deus levando, também não fica assim, ai meu Deus, olha, puxa vida, não. Você pense assim, o Senhor sabe de todas as coisas. O propósito dessa vida foi cumprido, mesmo sendo jovem, mesmo sendo criança, porque Deus sabia, Deus sabe o que está fazendo. E com certeza Ele quis livrar, Ele quis proteger, por isso Ele tomou para si. Amém? Amém. Então que essa palavra venha Aleluia. ser imprimida no seu coração nessa manhã. Para que você, a partir desse momento, de hoje, você venha agora trabalhar, viver de uma forma que em tudo que você for fazer, você vai lembrar. Tudo que eu faço aqui está ecoando na eternidade. Para a eternidade. Então, com certeza, tudo que você for fazer a partir de agora, o Espírito Santo ele vai trazer a sua memória. E naquele momento você fala, opa, peraí, como é que Jesus faria? Como é que Jesus responderia essa situação? Então, Amém. o Espírito me ajuda, porque eu quero escrever uma história aqui que vai refletir sim na eternidade, mas vai refletir para a glória do nome do Glória Senhor a Jesus. Deus. Amém? Aleluia. Jesus. Amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos Aleluia. fazer uma oração, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, nós ministramos a Tua palavra foi enviada, assim como uma flecha. Senhor, que a Tua palavra alcance os corações, alcance um coração quebrantado nesta manhã, um coração disposto, Senhor, a ouvir a Tua palavra e te obedecer, porque tudo que eu disse aqui não é meu, não foi eu quem disse, é a Tua palavra quem disse. Senhor, nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, o nosso coração seja quebrantado. Que o Teu Espírito Santo venha fazer isso hoje nas nossas vidas. Para que nós venhamos, Pai, enxergar como o Senhor enxerga as vidas, as situações. Para que nós venhamos sentir assim como o Senhor sente. Porque o Senhor é Pai. O Senhor é amor. Aleluia, Jesus. E tudo que o Senhor faz porque o Senhor deseja nos corrigir, é porque o Senhor deseja nos salvar em todo tempo. O Senhor enviou o seu Filho Jesus aqui para salvar o mundo e não para condenar o mundo. E nós queremos, Pai, que todos sejam salvos, assim como Jesus disse, que todos sejam salvos. Que todos acordem, entendam, vejam que a vida eterna sem Deus é uma vida que não vai haver paz, que não vai haver alegria, que não vai haver comunhão, em que nós não estaremos com a nossa família, mas será uma vida de tristeza, de dor, de lamento, de choro. E isso o Senhor não tem para nós, porque o Senhor não criou o inferno para os seus filhos. O Senhor criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas, Pai, nós temos a escolha hoje de decidir o que nós queremos para a nossa vida. E qual é o futuro? O que nós vamos decidir? Senhor, em nome de Jesus, que hoje venhamos escolher uma vida eterna contigo. E para que nós tenhamos essa vida eterna contigo, nós vamos escrever a nossa história aqui, para que ela venha ecoar para a eternidade. Amém. Para estar contigo e ter essa vida que o Senhor nos oferece. Uma vida de paz, de justiça, de alegria, de amor, de comunhão, de bondade, fidelidade para sempre contigo, Pai. Porque a vida aqui no máximo é 90 e 100 anos.
mas a vida eterna contigo é para sempre. Amém. Aleluia. Não há tempo. Ó Aleluia. Deus, em nome de Jesus, que a tua Aleluia. palavra, Senhor, possa entrar hoje nos nossos corações e na nossa mente. Ó Deus, que o nosso intelecto possa, Senhor, guardar isso, que o nosso conhecimento, sabe, o nosso discernimento seja aberto nessa manhã, para entender e discernir assim como o Senhor discerne. Porque nós queremos, Pai, viver contigo e viver para sempre com o Senhor. E nós também queremos que a nossa família viva para sempre contigo. Portanto, nos capacita, dá-nos estratégia para falar do teu amor, para que vejamos aqui ainda nesta terra a nossa família sendo salva, os nossos amigos sendo salvos, aquelas pessoas que nós amamos e também aqueles que o Senhor ama e que o nosso olhar ainda não abriu para isso. Nós ainda não entendemos, mas que hoje possamos entender que o Senhor veio para salvar, libertar, curar o perdido. Em nome de Jesus, e que as nossas vidas sejam usadas para que a tua palavra se cumpra. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te pedir, abre os nossos olhos e o entendimento. E aquilo que eu não consegui passar, que o teu Espírito Santo venha completar nas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. E que toda glória, toda honra seja dada a ti, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te agradecer, pastora, por esse alimento, por você ter sempre sido um canal, né? Um canal de bênção nas nossas vidas. Através da senhora, a gente tem se alimentado. Que bom. É muito claro, né? A gente entender quando a senhora se coloca diante da presença do Senhor e entra aqui na live para nos alimentar, viu? Que o Senhor continue te abençoando e te livrando de todo mal, tá? E continue assim, sendo sempre esse canal para as nossas vidas, tá bom? Tá bom. Obrigada. É uma honra sempre, né? Te escutar, estar com você é uma honra. Obrigada, Amém, que Deus te amém. abençoe, viu? Amém. Eu digo mesmo, tá bom? A minha vida Tá é para bom. servir ao Senhor e servir aos Amém. meus irmãos. Amém? Nós sentimos isso de você, então por isso que a gente, né, sente a presença do Senhor tão quando você fala, porque a gente sabe que tudo isso é verdade. A gente pode sentir. Glória Amém, a Deus. glória a Deus. Obrigada, Amém. pastora. Obrigada, viu? Que hoje nós possamos praticar, né? Agora pensar e quando nós formos agir, nós possamos pensar antes de fazer, né, as coisas. E foi muito, muito bom. Deus abençoe, viu, pastora? Amém. Sempre. Obrigado. Deus Beijo. abençoe, gente. Fica com Deus, tá? Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Tá. Fiquem com Deus. Tchau, pastora. Fica com Deus. Amém? Beijo, tchau. Tchau.